Vamos então para a nossa primeira aula de edificação do líder. Vamos ler juntos essa bem-aventurança? O que diz? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém. De acordo com o seu entendimento, descreva uma pessoa pacificadora, com a sua maneira de ver. E eu acho que muita riqueza pode sair dessas respostas. Você tem um entendimento, a pessoa ao seu lado tem outro, e são entendimentos que eles vão se complementar. Então, descreva uma pessoa pacificadora. Só pode ser um pacificador, Jesus falou, bem-aventurados os pacificadores. Só pode ser um pacificador aquele que tem o quê? Paz. Só pode ser pacificador aquele que tem paz. Se não tiver a paz, ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Essa paz só pode ser encontrada em Deus e é estabelecida por meio de Cristo, que é o príncipe da paz. Isaías, falando sobre o nome de Jesus, 700 anos antes de Jesus vir, o que Isaías disse? O seu nome será, ele dá as 5 características, certo? O que seriam as últimas? Maravilhoso conselheiro, pode ser 2, mas também pode ser maravilhoso conselheiro, né? Então, daí seriam 4, mas entre essas, Deus forte, o Pai da eternidade, conselheiro, e entre essas, o príncipe da paz. E é muito interessante isso, que ele é o príncipe da paz. Alguém com autoridade para a paz, para ministrar a paz. O que Paulo escreveu? Ele disse, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quem age em reconciliação é um pacificador. Você concorda com isso? Sim. Esses que foram reconciliados com Cristo são chamados a exercer esse ministério da reconciliação. A Bíblia está falando de um ministério da reconciliação. Isto se dá quando os reconciliados anunciam o evangelho da paz aos outros. E eu digo a você que essa é a maneira número 1 de agir em pacificação. Para que haja paz, em primeiro lugar, as pessoas têm que ter paz com Deus. Então, se ela tiver essa paz com Deus, for reconciliada com Deus, por meio de Jesus, porque a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque diz a Bíblia que antes nós éramos inimigos de Deus, estávamos em confronto com Deus, em guerra com Deus, por conta da nossa maneira errada de viver, mas Jesus, ele levou sobre si, ele sofreu o castigo que nos trouxe a paz. Então, em Cristo somos reconciliados e somos chamados a exercer um ministério de reconciliação. Esse ministério ocorre quando a gente fala do Evangelho às pessoas, e Paulo vai dizer que o Evangelho é o Evangelho da paz. Na armadura do soldado romano, ele vai falar de estar calçados no Evangelho da paz. O Evangelho é a paz, o Evangelho é boas novas. Então,
os maiores pacificadores são aqueles que anunciam o Evangelho às pessoas, e quando as pessoas recebem Jesus, o Evangelho, elas passam a ter essa paz com Jesus por conta da reconciliação. Paz tem a ver com isso. Então, em primeiro lugar, e a principal maneira de agir de um pacificador é anunciar o Evangelho. Essa é a maneira número 1. No entanto, não é a única. Não é a única. O que é esse pacificar? Tem a ver com isso. No grego, certo? A definição do grego fala de alguém que é pacífico e que ama a paz. Na nossa língua, geralmente essas definições de paz, elas estão ligadas à ausência de guerra, de conflito, ou ao ato de pacificar. E colocar, então, fim a um conflito. Isso é paz? Isso é pacificar? É. Mas quando Jesus está falando aqui, bem-aventurado os pacificadores, o que Jesus teria em mente quando falava de pacificar seria o shalom, essa paz lá do hebraico, dentro do conceito hebraico, que também envolve essa questão de colocar fins a conflitos, de disseminar, essa coisa de dissipar uma guerra, também está aqui, mas o conceito hebraico de paz, ele é mais amplo. Não é igual o grego e o da nossa língua. E Jesus vinha de uma cultura hebraica, e essa primeira audiência de Jesus era de hebreus, de judeus, que entenderiam quando Jesus falava de ser um pacificador, de levar a paz, seria esse levar do shalom. Shalom. E o que o shalom compreende? Uma inteireza, integridade dos indivíduos e nações. Então, shalom, essa paz, está no contexto também de integridade. Isso também mostra que essa paz vem em um ambiente quando integridade é vista, é colocada, é trabalhada. Ele também fala de um estado de segurança, de um sentimento de segurança. Isso é a paz. Está ligada à segurança, lá dentro. Segurança, sentir esta segurança, se sentir seguro em Deus. E o shalom está nessa conexão com Deus. Então, quando a gente leva a paz, a mensagem da paz do Evangelho, a gente está pacificando no sentido de comunicar e de colocar na vida das pessoas também essas coisas: integridade, segurança, saúde de maneira ampla, completa, essa saúde emocional, a saúde do ser, espiritual e também física. Isso também fala de paz, na definição de shalom. Fala de riqueza que se contextualiza, é uma riqueza dentro da aliança de Deus com o seu povo. Que fala de uma vida em si rica, com valores nobres. Também fala de suprimento material, sim. Shalom também engloba isso. E se a gente pensar a paz dentro
da definição de shalom, que é o que Jesus estaria comunicando, quando se fala em ser um pacificador, se fala de levar todo esse conteúdo, e esse é um conteúdo que está no Evangelho, porque é o Evangelho da paz, que fala do príncipe da paz. Então, pacificar, nesse aspecto, tem a ver com todas essas outras questões que nós vimos antes, mas ele abre muito mais quando a gente começa a pensar no shalom. Mas, vamos então, isso é muito amplo, eu disse que a gente não esgota as definições disso, mas quando nós pensamos em paz, ser pacificador, ao pensarmos nas situações que exigem ações pacificadoras, olhemos então, em primeiro lugar, para aquelas que estão relacionadas à nossa vida. E aqui eu vou começar a falar sobre relacionamentos. Nosso relacionamento. Sobre a pacificação, e aqui é no contexto de conflitos. Certo? Então, para que a paz se faça presente nessas situações, nós precisamos exercer o perdão. Sem perdão não tem paz. Como é que eu vou ter paz se eu não perdoar? Entra um pouquinho nessa definição que a Karen nos deu. Né? Então, só vai ter paz no casamento, em casa, com os parentes. Só vai ter paz se eu perdoar. Exercer o perdão e renunciar a alguns direitos. E estarmos dispostos a certos prejuízos. Isso envolve a paz. Há certos prejuízos para obtermos o grande lucro da paz. O grande lucro da paz. A Bíblia nos ensina a fazer o nosso possível para termos paz com todos. Romanos 12, 18 diz, o que ele comunica tem uma versão que diz, se possível, tem de paz com todos. Mas a comunicação melhor desse texto seria, façam todo o possível para que vocês tenham paz com todos. E aqui está falando de um esforço. Então, para que haja isso, nós precisamos de perdoar, renunciar direitos. E muitas vezes a gente quer o lucro da paz, mas para ter o lucro da paz, a gente tem que assumir, por assim dizer, certos prejuízos, algumas renúncias que a gente tem que fazer. Porque se a gente for cobrador de tudo, exigente, tem que ser do meu jeito, e tem que ser aqui desse jeito, e tem que falar daquele jeito, e tem que me responder daquele jeito, e tem que me pedir perdão assim, e tem que mudar desse jeito, senão não dá. Ei, eu tenho que entender que não é tudo do jeito que eu quero. E para que eu tenha o lucro da paz, eu tenho que fazer essas renúncias e elas podem significar, nesse aspecto, algum prejuízo para o meu eu, o meu ego, o que julgo ser os meus direitos. Tem que abrir mão disso. Senão, a paz não se estabelece.
não se estabelece em todos os relacionamentos. Nós fomos reconciliados com Deus e a gente tem que exercer o ministério da reconciliação, não é só para os de fora, é lá dentro de casa, é com o cônjuge, é com os filhos, é com os irmãos, é com os pais, é na igreja, é no ministério, é no grupo pequeno. A paz tem que estar nesse sentido ali, para ajudar os outros a alcançar a paz. É necessário que se usem palavras sábias e agora essa ação do pacificador, aqui a gente falou da paz nos nossos relacionamentos, mas agora essa ação do pacificador, não só nos seus relacionamentos, mas ajudando a resolver outros conflitos. E isso se aplica aos outros e também a nós. Mas para que a gente ajude outros a alcançar a paz, é necessário que se usem palavras sábias e brandas, equilibradas, direcionadas pelo Espírito Santo. E muitas vezes isso não é incomum, né? No momento que a gente está lidando com duas pessoas em conflito, às vezes um casal, e tal, você começa a ver, e um começa a levantar a voz, outro aqui, outro lá, e o vocabulário às vezes começa a ficar muito pesado. Eu estabeleço uma regra. Nessa conversa ninguém levanta a voz. Nessa conversa, o vocabulário não pode ser agressivo. O que acontece? Se um fala, outro levanta a voz. Esse aqui vai levantar a voz mais alto do que esse aqui, porque ele acha que assim ele vai ganhar. Daí esse aqui, como o outro levantou a voz mais alto, o que ele vai fazer? Mais alto, porque ele quer ganhar. Ele quer sair no lucro. E daí esse vai fazer o mesmo. Daí vira uma gritaria. E não tem comunicação. Eu digo isso às pessoas, eu digo isso, ok, aqui na minha frente, mas lá na casa de vocês tem que ser assim. A Bíblia diz que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas a renunciar, a buscar esse equilíbrio. E elas querem guerra. Hoje eu não ouço mais, mas isso eu via, né? A gente que dizia, eu dou um boi para não entrar numa briga, eu dou uma boiada para não sair dela. Né? Aqueles caras, né, que se julgavam, né? Isso é besteira, gente. A gente, como pacificadores, a gente tem que evitar entrar em uma guerra. Se ela surge, a gente tem que buscar em Deus a paz e a pacificação. E a paz vem com a verdade, mas com uma verdade dita em amor. A paz não vem, como foi dito aqui, colocando um paninho quente. Não, é preciso lidar com a situação, mas que se lide com um volume de voz correto, com um vocabulário escolhido, cuidando com o que dizemos, lidando com as situações de maneira civilizada. É preciso que aqueles que gostam da guerra considerem os sérios prejuízos da guerra. Alguns que guerreiam, às vezes, exigindo que a sua opinião, que ela prevaleça, que seja do jeito dela, porque eles querem alcançar o lucro. Eles querem vencer. E eles têm o que julgam, então, na discussão, ele ganhou, ele venceu, ele prevaleceu, teve vitória naquela guerra. Mas qual foi o saldo daquilo?
Ele teve vitória naquela guerra, naquela discussão. Ele foi o cara que saiu com a razão, ganhou a discussão. Mas ganhou a discussão, mas ele perdeu muita coisa nesse processo. Ele perdeu coisas que eram muito mais importantes do que ganhar aquela discussão. E o saldo disso tudo foi extremamente negativo para todos os lados. Quando há uma pacificação, a paz é estabelecida nos relacionamentos, renúncias acontecem, pessoas têm que se dispor a perder, mas quando isso acontece, todos ganham e o saldo é sempre positivo. O saldo é sempre positivo. Jesus afirmou que os pacificadores serão felizes. Ele disse que seriam chamados filhos de Deus. A razão para isso é que estes se mostrarão. Por que filho de Deus? Qual a razão disso? Porque eles se mostrarão parecidos com o Pai. Essa palavra que entra nessa lacuna. Ok? O slide lá, por favor. Então, a razão para isso é que esses se mostrarão parecidos com o Pai celestial. Por isso, serão chamados filhos de Deus. Para sermos pacificadores, diante de tudo isso que a gente viu, nós temos que ser altruístas. É preciso que estejamos dispostos aos sacrifícios necessários para que haja reconciliação entre Deus e os homens e entre homens e homens. Deus nos chama para que sejamos pacificadores. Deus te chama para ser um pacificador onde você está. Nos teus primeiros relacionamentos. Onde você está transitando. Deus te chama para ser um pacificador.